Bom, queria começar agradecendo, né? Agradecendo ao professor Enio, agradecendo ao Musa, de um modo geral, pelo convite. Fiquei muito feliz, honrada mesmo, com, né, a possibilidade, a oportunidade de reinaugurar esse ciclo de palestras, que é tão importante, né? A gente, esse papel que o Musa tem tido, né, na popularização e divulgação da ciência dentro da comunidade, da sociedade manauara. Então eu fico feliz de ser parte desse conjunto. De um lado, nesse momento, né, trazendo algumas ideias, né, como palestrante, apresentadora, mas também para as próximas quintas-feiras, que eu espero, como ouvinte, né, como plateia. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre arqueologia, e antes até de me apresentar, eu gostaria de dizer que a ideia aqui é trazer um diálogo, né? Então, na medida em que surjam questões, enfim, surjam, né, comentários, eu gostaria de deixá-los à vontade para levantar a mão e a gente também fazer um bate-volta, que eu acho que enriquece. A ideia aqui não é só eu ficar falando, mas pelo contrário, trocar experiências. Eu acho que todos nós, de um modo geral, a gente vem aqui para isso. Então, eu gostaria de dizer que os comentários serão muito bem-vindos. Eu ia fazer esse comentário, que trabalhando no Museu Amazônico, atualmente trabalhando, né, no Museu Amazônico como pesquisadora associada, a gente cansa de receber ligação: alô, é do Musa, é do Museu da Amazônia, onde é o Jardim Botânico? Aí a gente, de outro lado, já chama também para a nossa exposição, que é na Ramos, nossa sede é na Ramos Ferreira, né, lá no centro, próximo ao teatro. Mas, de fato, acho que as duas instituições são, sim, parceiras, e é muito importante que se mantenha dessa maneira. Do ponto de vista da arqueologia, particularmente, somos pouquíssimos profissionais trabalhando aqui no estado do Amazonas, mais uma razão para que esses profissionais e essas instituições trabalhem em convergência, trabalhem em congruência, né, no sentido de construir o conhecimento. Bem, eu, né, começo rapidamente me apresentando. Eu tenho, o professor Enio falou, né, uma das quase pioneiras, né, na arqueologia daqui da região, e diz: poxa, mas com essa cara de menina, como é que pode falar em pioneiro? Bem, de fato, a arqueologia, nesse momento, está sofrendo grandes mudanças aqui na região, em Manaus, região amazônica e no Brasil de um modo geral. Né? Nós estamos tendo um boom na profissão, novos cursos estão se formando, a UEA é um exemplo disso. Temos uma aluna aqui que está se graduando, uma nova arqueóloga se graduando, e eu sou muito feliz, né, de ter sido parte desse processo todo. Eu tenho trabalhado aqui na região há 15 anos, comecei minha graduação em História ainda na USP em São Paulo, já interessada na região amazônica. Viajei para a região norte, fui premiada com uma malária, e aí eu descobri, sim, eu quero ficar e é aqui que eu vou trabalhar. Então, me graduei, né, me formei, pós-graduação, mestrado, doutorado, e tão logo terminei meu processo de formação, vim para cá. Inicialmente para a UEA, depois me encaminhei para a UFAM, né, para o Museu Amazônico, onde eu sou pesquisadora associada, e não poderia deixar de mencionar, desde a fundação, tenho colaborado com o Musa sempre que possível. Bom, vamos lá. A minha apresentação de hoje, ela traz um aspecto particular dos trabalhos que eu tenho desenvolvido aqui na região. Ele é fruto, então, dessas observações. São sentimentos que a gente acaba tendo despertados dentro de nós, né, ao longo de visitas em comunidades diferentes, em regiões diferentes, como eu vou mostrar, e que acabaram me levando a fazer uma arqueologia hoje que é muito diferente da arqueologia que eu aprendi a fazer, da arqueologia que eu fiz nos meus primeiros anos de formação, 10 anos atrás, 15 anos atrás.
E eu aprendi isso muito mais do que nos livros, nos textos teóricos e etc. Eu aprendi isso vivendo, eu aprendi isso nas comunidades, eu aprendi isso convivendo com as pessoas, observando, aprendendo. Então eu trago para vocês um pouco desse viés, dessa experiência, para a gente discutir. Daí surge então o título, né? Vida Social Comunitária e os Sítios Arqueológicos na Amazônia. E vamos lá, né? Começa com a imagem, né? O mapa que todos aqui já estão carecas de ver e pensar em Amazônia, floresta amazônica, mata virgem, esse mito já caiu por terra. Eu acho que as próprias palestras e apresentações aqui do museu, de certa maneira, já têm mostrado isso, e a comunidade científica, acadêmica, tem discutido isso de uma maneira cada vez mais aprofundada e mais forte, mostrando que de virgem essa floresta não tem nada, né? Que o papel, a agência do homem na composição das espécies vegetais, na formação dos solos, na criação, modificação, manutenção das paisagens, é muito intensa. Muito mais intensa do que antigamente se poderia ter imaginado. Não é esse o meu foco central de conversa aqui hoje, mas é importante a gente ter em mente, né, que essa paisagem, né, amazônica que nós temos, né, que a gente aparece na cabeça, de fato, ela tem muito de humana. Então, essa ideia, né, de um lugar totalmente desabitado, virgem, peguei essa imagem hoje do Google Earth, solicitei lá as comunidades existentes aqui no estado do Amazonas. O Google Earth vai mostrar o quê? Só as maiores e só as registradas. Mas aí a gente já vê, opa, tem comunidade em tudo quanto é lado, né? Aí a gente vê que as margens, as calhas dos rios de maior, de médio porte, todas são comunidades. Quer dizer, virgem aonde? Ah, mas tudo bem, estamos falando do presente, de hoje. Aí eu pego uma outra imagem, também um Google Earth. Esse, na verdade, a equipe que trabalha com terra preta, o professor Charles Clement, que cedeu. E esses pontinhos todos são áreas de terra preta, áreas de sítios arqueológicos. Então a gente vê o quê? A gente vê que não é virgem desabitado, nem hoje, e também não é virgem desabitado, também no passado. Né? Olha as sobreposições de pontinhos, quer dizer, a gente tem sítio em tudo, né? Uma quantidade enorme de lugares. Soma-se a isso, né, essa imagem de 2010, 3 anos depois, certamente, essa imagem já estaria muito mais cheia de pontinhos, porque a cada mês, a cada semana, a cada dia, um novo sítio arqueológico é registrado, é cadastrado nesse banco nacional. Bem, então, uma coisa que decorre dessa observação do passado, do presente, onde estão essas comunidades, é que em muitos pontos, muitos lugares, essas comunidades estão nos mesmos lugares onde são os sítios arqueológicos. Eu diria que uma porcentagem extremamente elevada dos lugares, das comunidades habitadas hoje, estão sobre sítios arqueológicos, ou seja, sobre áreas que foram ocupadas anteriormente. De onde decorre, né, de onde surge, de onde vem essa redundância na ocupação? Bom, muitos devem ser os fatores que explicam isso. Não é meu papel, nesse momento aqui, também desvendar isso tudo, mas, sem dúvida, são frutos, né, de escolhas culturais que perpassam por tipo de localização, perpassam por as escolhas, né, desses grupos culturais que fazem com que esses lugares que foram interessantes no passado se mantenham interessantes no presente. O que faz com que elementos
do passado se tornem presentes na vida das pessoas hoje. Particularmente estou falando de quê? Estou falando das terras pretas, terras pretas de índio. Nós arqueólogos, acaba que a gente, né, fala disso como se fosse uma coisa absolutamente natural, mas vejam, a terra preta de índio é um tipo de solo que tem uma origem humana, quer dizer, é um solo antropogênico, tem sua gênese na ação humana no passado. Vejam como isso é forte, né? Nós tivemos aqui populações manejando o ambiente, modificando esse ambiente com tamanha intensidade que levaram a uma modificação das propriedades físicas e químicas do solo. Uma característica particularmente importante das terras pretas é sua fertilidade, né? São muito mais férteis do que os latossolos, do que as matrizes originais aqui da região. Os estudos em torno da terra preta, das terras pretas, a origem, processo de formação, manutenção desses solos, tem se multiplicado muito nos últimos anos, né? Não só no Brasil, mas também no exterior, tentando desvendar mesmo, né, de onde vêm então essas terras pretas, como foram formadas. E da mesma maneira, os tais fragmentos, ou cacos, ou vestígios cerâmicos. Quer dizer, as pessoas, elas estão, de fato, vivendo e convivendo com os vestígios arqueológicos. Seja ele o próprio solo, sejam eles os fragmentos cerâmicos, e mesmo a gente pode extrapolar o lugar onde elas vivem, né? Esse lugar tem uma história e esse lugar é fruto de ações do passado. Isso é verdadeiro para, como eu disse, né, uma porcentagem extremamente grande das comunidades está sobre sítios arqueológicos. Das sedes municipais aqui do estado do Amazonas, também, a grande maioria está assentada sobre sítios arqueológicos e da mesma maneira, Manaus. Manaus nasceu sobre um sítio arqueológico. São vários os sítios arqueológicos que existem aqui na mancha urbana de Manaus. A minha apresentação hoje vai focar no interior, mas eu gostaria de lembrar que isso é verdadeiro também aqui para a capital. E, bom, o fato, né, de então esses vestígios, esses fragmentos estarem presentes na vida das pessoas, faz com que elas, de diferentes maneiras, tenham suas leituras próprias sobre esse material. Sejam eles as caretinhas, cacos, pedaços de barro, fragmentos, sejam eles a própria terra preta usada para diferentes fins. Eu vou focar nas coleções, essa apresentação aqui. Essas observações, como eu falei, são observações que eu tenho feito ao longo da participação em diferentes projetos de pesquisa. 4 são os projetos que eu trago aqui para dividir com vocês, particularmente pelas áreas geográficas em que cada um deles abrangeu. O projeto Amazônia Central, que é desenvolvido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, coordenado pelo professor Eduardo Neves, esse sim, um pioneiro aqui da arqueologia no Amazonas. O projeto tem a área de pesquisa aqui em torno da região de Manaus, Iranduba, Manacapuru. O projeto Baixo Amazonas, que foi desenvolvido com o financiamento do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre 2004 e 2008, que abrangeu 12 municípios entre Manaus e a fronteira com o Pará, né, os municípios todos da região aqui do Baixo Amazonas. O projeto Piatã, que é desenvolvido, financiado pela Petrobras, né, em parceria com a UFAM, que tem suas atividades focadas nos Solimões. E, por fim, um projeto que eu vou apresentar com maior detalhe, que é o projeto Baixo Urubu, que eu tenho desenvolvido nesse momento. Inclusive, eu devo apresentar uma situação vivida bastante interessante dentro desse projeto.
Aí, então, a abrangência dos projetos, né, o PAC, aqui, proximidade de Manaus, gostei do apontador, realmente funciona, né? O Piatã, né, Solimões, entre Coari e Manaus, projeto Baixo Amazonas, desde a fronteira, né, Amazonas e Pará até Manaus, passando os 12 municípios, e, por fim, projeto Baixo Urubu, aqui na região de Itacoatiara e Silves. Quer dizer, considerando o estado do Amazonas, a gente tem uma abrangência, um escopo geográfico bastante interessante, né? E em todas as comunidades, ou em todas as áreas onde eu passei, todas as comunidades não, mas em todas as comunidades, né, onde eu passei, de certa maneira existem, né, esses vestígios, e as pessoas desenvolvem diferentes maneiras de relação com esses vestígios. Então, aí eu trouxe alguns exemplos quase que aleatórios para vocês, mas para vocês verem como que, de fato, existe essa diversidade, como de fato existe essa variedade de maneiras como as pessoas se relacionam com os vestígios. Rapidamente eu apresento, então, essa comunidade Lauro Sodré está no Solimões, no município de Coari. É um sítio arqueológico, né, como as demais, onde aparece uma quantidade bastante grande dessas vasilhas, né, que nós chamamos, né, ligadas à tradição polícroma, ligadas à fase guarita. Os trabalhos nessa comunidade Lauro Sodré, eles se desenvolveram através do Instituto Piatã, né, Petrobras junto com a UFAM, numa situação em que os pesquisadores regularmente visitavam a comunidade, né, 3 vezes, não me lembro direito, 3 ou 4 vezes ao ano. Os pesquisadores de diferentes áreas, né, entre elas arqueologia, e chegavam na comunidade naquele barcão lindo, né, quase um iate. Aí o iate atraca na comunidade, os pesquisadores descem, desembarcam e lá desenvolvem suas pesquisas, cada qual na sua área de abrangência. Logo que os pesquisadores demonstraram que esses objetos tinham valor, que não eram cacos, mas eram fragmentos, né? Logo que os comunitários perceberam esse interesse, passou-se então a recolher esses objetos e durante algumas dessas expedições, grandes quantidades desses vestígios foram trazidos para Manaus. Numa primeira ocasião, levados ao Museu Amazônico, onde existe uma coleção bastante grande. Numa segunda ocasião, levados para o laboratório da USP, aqui em Manaus, hoje transferido, né, para a UFAM. Bem, eu queria enfatizar nessa situação particular como a presença do pesquisador, né, que chega de fora, interfere na maneira como as pessoas tratam, se relacionam com esses objetos, né, levando, inclusive, o ato de juntar, mais do que isso, de oferecer para que sirvam à ciência. Esse é um caso. São ligados ao que nós chamamos fase guarita, tradição polícroma da Amazônia. Bem, Agrovila. Já estou de volta aqui no município de Manaus. Uma situação bastante interessante. Eu não vou me delongar, porque o capítulo final dessa novela ainda está se desenrolando. De todo modo, é uma comunidade também sobre sítio arqueológico, onde um professor local, né, mostra o interesse nessas peças e faz um trabalho particular onde as peças passam a ser recolhidas e as peças passam a compor um pequeno acervo na escola local, na escola da comunidade. Mais do que isso, a comunidade passa a produzir cerâmica. Eles passam a desenvolver os seus, né,
as cerâmicas. Já havia algumas ceramistas nessa comunidade, mas nunca com o intuito de pensar em fazer peças com inspiração arqueológica ou até mesmo réplicas. Bem, essa situação se desenrolou de uma maneira que, depois de uma grande exposição feita com as peças arqueológicas, inclusive as peças contemporâneas que foram agregadas a esse acervo, hoje existe quase que uma briga, mas um orgulho, uma situação identitária local com essas peças que de fato foge até ao nosso entendimento. Quer dizer, hoje se briga por um museu comunitário local, que seja visitado pelo turismo local. Quer dizer, toda uma situação se desenrolou a partir, mais uma vez, dos objetos, mas mais do que isso, da apropriação desses objetos por parte de determinados grupos de uma comunidade. Nesse caso, um grupo particular local, onde um professor lidera esse conjunto. Itacoatiara, que é a área onde nós temos pesquisado com maior intensidade. Está aí, então, uma urna funerária com ossos, que se encontra numa exposição de uma fundação da cidade. Quer dizer, vejam, estamos falando de uma fundação onde alguns dos livros de produção local estão expostos, e da mesma maneira, mostrando a cultura e a história local, lá estão os vestígios arqueológicos. Urucurituba. A gente vê essa quantidade, essa diversidade de urnas, de vasos, e realmente o apreço estético dessas peças é muito grande, não há como dizer que isso não chama atenção. Não chama atenção seja do observador externo, seja do próprio morador comunitário. E, mais uma vez, essas peças são recolhidas e são trazidas. São trazidas e são mostradas. Esses também são ligados ao que nós arqueólogos chamamos, fase guarita da tradição polícroma, que é o conjunto pré-colonial tardio, quer dizer, imediatamente anterior à época da conquista, do contato. Isso pode ser do século XI até a época do contato. Mais um exemplo. Nesse caso, em Parintins, comunidade Santa Rita. Vejam, isso aqui é na porta da casa de um garoto. Quer dizer, se sai de casa, e o que se tem é isso, Mas, em alguns casos, você tem mais fragmentos do que terra para pisar. Para as crianças, particularmente, é uma infinidade de brinquedos enorme, Se pode fazer muita coisa com esses caquinhos. Se pode pintar e trazer para casa, se pode jogar, se pode quebrar, se pode fazer uma infinidade de coisas. Pode fazer patela. No meu tempo de criança, não me disse era patela. Patela, olha aí que legal. Pois é, eu acho que a criatividade, a imaginação, especialmente das crianças, é muito grande. E o brinquedo que se tem ali disponível são justamente as caretinhas, para se fazer. Eu já estive em comunidade onde haviam gincanas de qual é a rua da comunidade que trazia a maior quantidade de caquinhos, e daí para frente uma série de coisas. Outra foto também lá de Parintins, eu trouxe mais de Parintins porque o fotógrafo que nos acompanhou é realmente muito bom, então as imagens são bem bonitas, o Maurício de Paiva. Mas vejam, são coleções, nesse caso, coleções que ficam guardadas em casa, mas que é um orgulho abrir e mostrar para o visitante. Em especial aquele visitante que demonstra algum tipo de interesse
né, nesse conjunto, e essas coleções são cada vez mais, né, agregadas e mostradas. Essa foto eu gosto muito. Vejam, onde é o lugar mais importante da casa, ou pelo menos o lugar onde as pessoas mais olham? É a TV. Olha lá, né? Na estante da TV, que é aquele lugar onde a gente coloca os objetos para serem vistos, né? E lá estão as pecinhas lá na frente da TV. Oi? Está na casa das pessoas. Nesse caso, não. Nesse caso, essa comunidade, particularmente Santa Rita, quase todas as casas têm coleção. Coleções assim, grandes, né? Aí a gente tem que conversar. Aqui também em Santa Rita, e é um espaço comunitário. Era uma casa, uma sede antiga do INCRA, né, que ficou abandonada, foi reaproveitada para se expor para os turistas. Já está desativada também, hoje as peças estão na escola. Mas esse lugar particularmente é bem interessante, né, traz aí histórias que estão ligadas a um turismo, né, um turismo talvez bem desordenado, que sim tem levado a, né, tem prejudicado os sítios arqueológicos, tem levado à destruição. É difícil a gente medir em que, né, se está preservando, se está destruindo, o que fazer. Acho que o que eu estou trazendo aqui é tentar justamente problematizar um pouco disso. Mas, de todo modo, sim, quer dizer, a relação ela é muito intensa. Vejam, a gente não está falando de 1 ou 2 caquinhos que estão lá esquecidos né, no fundo da casa. Não, a gente está falando mesmo de uma quantidade grande. Essa outra comunidade de São Paulo, também está em Parintins, inserida nesse contexto de um turismo internacional, inclusive, né, bem intenso. E aí você tem uma pequena sede, né, uma pequena casa que mostra que é para ser visitada, que é justamente para que os turistas visitem esse local. E lá a gente vê as fotos as bandeiras, né, de países onde já passaram por lá, as fotos dos iates e não são nem iates, né, dos navios mesmo que já passaram por lá, e uma série de elementos aí que eles escolheram mostrar, né? Isso eu acho que é uma coisa que é importante, que vale a gente ter em mente. Essa outra situação é em Maués. Vejam, também é uma situação particular de uma pessoa que, de novo, a gente é muito difícil a gente pensar se é bom, se é ruim, se preserva, se não preserva, mas de todo modo, mais uma vez, a gente tem uma situação onde essas peças são recolhidas e, nesse caso, de fato, se criou uma instituição museológica, né, um pequeno museu, as peças foram catalogadas e aí estão, né, apresentadas. Mais uma vez apresentadas para o público, né. Mais uma comunidade também ali na região de Maués, mostrando, né, cada bandeirinha dessas é um vaso aparecendo, né, na superfície. Quer dizer, isso está em todo lado. Essa urna que está sendo levada pela equipe de um local para a sede comunitária da comunidade, né, que foi solicitado então que se fizesse esse transporte e ali mantivesse a urna. E aí eu vou continuar dando exemplos que a gente poderia ficar aqui até meia-noite, até amanhã, e vocês veriam que os exemplos não cessam, realmente não param de aparecer. Nesse caso, também em Maués, um exemplo semelhante aos anteriores, nesse caso tem uma caixa de madeira, onde fica uma caixa de papelão, mas sempre ali estão as peças. Bom, oi. Então, deixa eu voltar. Pois não.
Ah, é porque eu vou contar depois. Eu não visitei, mas tem sítio. Tem sítio, mas eu não visitei, não tenho imagem. Eu acho que se eu perguntar daqui da plateia, do público, né, das pessoas que são daqui de Manaus, da região do Manaus ou do interior, muitas das pessoas vão dizer, vão levantar a mão e mais do que isso vão dizer, sim, tem material na minha comunidade, tem na minha casa, tem, porque, né, isso realmente é... Eu vou voltar para Itacoatiara, como é o projeto mais recente, eu deixei para o final. Bem, esses exemplos todos, né, eu trouxe para quê? Isso tem levado a certos questionamentos, tem levado a gente a pensar, meu Deus, de fato, essas iniciativas, do que eu tenho observado, especialmente no interior do Amazonas, elas partem das pessoas, elas não partem das instituições. Né? Elas são iniciativas pessoais, que em alguns casos, em alguns momentos, se agrega a toda uma comunidade ou não, mas elas são sempre pessoais. Eu já acrescentaria aqui, como um parênteses, que é ao contrário do que nós vemos aqui em Manaus, onde as iniciativas em termos de arqueologia e as iniciativas museológicas, elas são, na maior parte das vezes, institucionais e não pessoais. Né? Mas, enfim, só um parênteses. Essa relação existe, nem sempre ela é parecida, né? Pelo contrário, ela é muito diferente nos diferentes casos, mas ela sempre existe. Seja para jogar fora, seja para juntar, seja para mostrar, seja para o que for, ela sempre está ali. Né? E, né, essa coisa de juntar, de mostrar as peças, ela está presente, mas de que maneira isso se dá? Né? Como é que isso opera dentro das comunidades? Como é que isso opera dentro das relações e dos trâmites sociais que se estabelecem dentro das comunidades? Né? Como é que se dá isso? Isso é uma questão para ser perguntada. Eu não vim para trazer resposta, mas para junto com vocês, né, pensar, né, o que significa isso? Adoro mostrar essa foto. Bom, essa senhora... Essa foto foi tirada em Urucará, durante a nossa expedição do Projeto Baixo Amazonas, em 2004. O que é mais interessante, além do Flamengo, eu não sou flamenguista, mas o que é mais interessante? Esse tipo de vasilha é muito comum no registro arqueológico, é muito comum nos sítios arqueológicos. São ligados ao que nós arqueólogos chamamos tradição polícroma da Amazônia. Polícroma por quê? Cores, né? Em geral, vermelho e preto sobre engobo branco, sobre uma camada branca. E o que a gente está vendo aí é isso, né? Vermelho e preto sobre branco. Essa vasilha, provavelmente, quando foi achada, ela já era ou já tinha vestígios do vermelho e preto sobre branco. E aí está a vasilha. Eu achei, né, essa foto, ela é bem significativa. Ela é significativa também porque mostra como que isso, né, está lá, está na vida das pessoas. Agora, isso é um objeto arqueológico que traz história, isso conta da nossa história, conta dos nossos antepassados, conta das nossas culturas. Eu acho que para essa senhora não, eu acho que para essa senhora fala muito bem da vida dela, foi o marido, agora faz muito tempo, mas fala da vida dela de hoje. Né? Fala da vida dela, do que ela colocou ali enquanto significado para aquela vasilha. E isso eu acho que vale os arqueólogos começarem a se perguntar. Muita gente fala que, né, o arqueólogo é aquele que só olha para o chão e está dentro do buraco. Né? O arqueólogo vive olhando para o buraco e está olhando para o chão e procurando
histórias do passado, né? Procurando esses vestígios, esses fragmentos do passado. Mas será que é só isso? Né? O arqueólogo deve olhar só para o passado? Né? E se o arqueólogo tirar os olhos de dentro do buraco e passar a olhar também para o ambiente, para as histórias, para o lugar? Nesse sentido, o presente também é objeto de estudo do arqueólogo. O arqueólogo não está olhando só para o passado. Né? A gente não pode esquecer que, né, dentro de uma grande tradição, especialmente norte-americana, né, a arqueologia está dentro, não é nem irmã, ela é realmente uma parte da antropologia. Mas mais do que isso, né, o que eu queria trazer é que o arqueólogo ele pode sim trabalhar com questões relativas ao presente, relativas à cultura material, ou seja, né, a essa materialidade não só nos objetos, mas nos espaços, nas paisagens, no presente. Aqui eu chego num ponto que para mim é muito importante, falo aqui, mas no final também acho que é o que vai amarrar o raciocínio. Que as comunidades estão sobre os sítios arqueológicos. Já vimos e já conversamos sobre isso. Se a pessoa está vivendo, se a comunidade está em cima do sítio arqueológico, as casas estão sendo construídas, as fossas estão sendo escavadas, enfim, uma infinidade de ações do dia a dia, do cotidiano dessas comunidades está sendo exercida sobre o registro arqueológico. O arqueólogo, por excelência, ele é o leitor do registro arqueológico. Nós, na nossa formação, nós somos treinados a ler, a interpretar o que o registro arqueológico nos diz. Se esse registro arqueológico está sendo alterado, está sendo modificado por essas comunidades, por consequência, também o que essas comunidades estão fazendo sobre o sítio arqueológico passa a ser objeto de estudo da arqueologia. Então, sim, a arqueologia é também uma ciência do presente. Essas comunidades estão interferindo, modificando, construindo, destruindo aquilo que é a essência, que é a base do estudo do arqueólogo, que é o registro arqueológico. Agora eu chego lá em Taquatiara, mais particularmente em Silves, né? Desde 2009 eu tenho desenvolvido um projeto de pesquisa vinculado ao Museu Amazônico, foi financiado pelo CNPq e pela FAPEAM. E o projeto, né, Arqueologia Regional e História Local no Baixo Urubu, nos trouxe, né, a mim e aos parceiros que estão aqui no projeto, também muitas oportunidades, muitas possibilidades de observação, de análise dessas relações. Rapidamente, eu não vou me delongar demais numa apresentação do projeto e etc., até porque não é o nosso foco, nosso objetivo aqui. Mas a área de pesquisa, então, né, está aqui a sede municipal de Taquatiara, a sede municipal de Silves, Manaus estaria por aqui nesse mapa, né? E a área de abrangência do projeto. E aqui, alguns dos sítios arqueológicos identificados. Né? Esse mapa já está desatualizado, na verdade a gente tem uma quantidade maior até de sítios do que essa. De todo modo, o que nos... Né, várias são as questões arqueológicas ligadas a essa região, né? Várias são as questões que são colocadas frente à arqueologia da região, que é caracterizada pela diversidade. São muitos, os ambientes aqui são muito diversificados, né? Aqui está o Rio Urubu, que é o foco principal da pesquisa, né? Arqueologia do Baixo Rio Urubu. Ele desce totalmente encaixado. Antigamente, num passado aí, os estudos mais geológicos, né, hidrológicos podem nos ajudar, mas ele desaguava diretamente no Amazonas, antes da cidade de Taquatiara. Ele forma uma área de várzea alagável muito grande, mas hoje ele vai desaguar lá na frente, no Lago de Silves, ou no Lago Saracá-Canaçari. E também os sítios arqueológicos identificados nesses lugares, eles têm uma variabilidade muito grande. A gente ainda está num trabalho, né, embora o projeto tenha 3 anos, um pouco mais de 3 anos hoje, a arqueologia a gente constrói
com tijolinhos, né? Cada sítio identificado, cada sítio pesquisado, cada sítio datado, e aí daí para frente, quer dizer, são tijolinhos e é muito lento. De todo modo, a gente tem percebido uma variabilidade muito grande que nos leva a pensar no papel realmente desse lugar numa história pré-colonial, pré-conquista, pré-contato. Bom, aparecem os sítios, vou rapidamente passar pelos tipos de sítio que são encontrados na região. Os sítios em terra preta são os mais comuns, mais abundantes, né? Esses sítios, além da própria matriz antrópica, né, da própria matriz alterada, modificada, construída pelo homem, em geral esses sítios são compostos por feições monticulares, quer dizer, o próprio relevo ele tem certas características que não são naturais ou ao acaso, pelo contrário, são feições no relevo, na topografia, que são frutos de edificações mesmo que se deram no passado. E junto dessas edificações, junto dessa construção antrópica da matriz, os ditos fragmentos. São comuns, bastante comuns também na região, os sítios em areais. Eles já têm eles têm uma composição e características gerais bem diferentes desses sítios em matriz de terra preta. Em geral, existem os sítios em terra preta arenosa, são muito semelhantes ao contexto anterior que eu apresentei. Existem esses sítios em areal com áreas de campina arana, principalmente, que apresentam um outro tipo de vestígio. Bom, não apresentam as terras pretas, né? E apresentam os líticos, né? Os fragmentos de pedra lascada. Nossa hipótese é que esses sítios sejam bem anteriores e bem mais antigos do que o sítio de terra preta. Essa hipótese se baseia nos próprios dados arqueológicos que existem aqui para a região, particularmente aqui para a Amazônia Central, município de Iranduba, onde alguns desses sítios foram muito bem pesquisados, sendo um deles datados. A Grande Ponta, que ficou em exposição aqui no MUSA, vem de um sítio dessa natureza. Então, essa ocupação humana na área, né, os dados apontam para que ela seja bastante antiga também. A área, ela também é bem especial por apresentar esses registros rupestres, né, essas gravuras. Esse sítio particular é impressionante. Ele é impressionante por várias razões. De novo, só uma apresentação desse sítio já mereceria um encontro de discussões, né? Ele é um afloramento rochoso, né? E essas rochas apresentam essas caretinhas. São centenas e centenas e centenas de caretas gravadas na rocha. Bom, os trabalhos de pesquisa estão se desenrolando nessa área, fizemos já algumas escavações, temos material para datação. Tem uma dificuldade particular em se datar esse tipo de sítio, que é justamente se identificar um vestígio que seja datável. A gente costuma usar a matéria orgânica para isso. E, enfim, existe uma dificuldade própria de datar as gravuras. Existem as datações relativas, que é observar o que foi feito antes de quê, o que foi feito depois de quê, mas relacionar a confecção das gravuras, nesse caso, ao sítio de terra preta, que está imediatamente acima, é uma questão de pesquisa bem interessante. Tem um mestrado de uma colega nossa, que é membro do projeto, se desenvolvendo. Eu acho que vai trazer bastante luz, né, para essa questão. Mas o que eu quero dizer, esse sítio é importante porque ele faz parte do imaginário da comunidade, das comunidades, de um modo geral, de uma maneira muito forte. Mesmo dentro, isso está no Rio Urubu, distante, relativamente distante da sede Itacoatiara, mas todo mundo conhece o sítio das Caretas. É o sítio das Caretas e realmente faz parte de um imaginário, né? A coisa das caretas, etc., isso faz parte da vida das pessoas de uma maneira muito forte. A gente não sabe quando essas gravuras foram feitas, mas, sem dúvida, elas foram muito fortes no imaginário daqueles que habitaram o sítio de Terra Preta,
tanto que nós temos vestígios que remetem a essas gravuras, nós temos os caquinhas, né? Enfim, os fragmentos que remetem a essas gravuras. E a gente vê hoje que também, do mesmo modo, as gravuras, as caretas, fazem parte da vida e do imaginário das pessoas. Também sítios em concheiros. Uma das razões que, particularmente, né, Bruno e eu, que começamos o projeto, nos interessava, era o fato de existirem relatos de sítios em concheiros, né? São raros os sambaquis fluviais, e alguns deles de extrema importância e relevância para a arqueologia na Amazônia, de onde as referências, né, de ocupação mais antiga da Amazônia estão em sítios dessa natureza, no estado do Pará, e existiam essas referências de concheiros na área. Nós, por 2 ocasiões, visitamos esses concheiros que foram nas 2 grandes secas, uma em 2010, e não me lembro exatamente o ano. Nós observamos que, de fato, existem essas formações de conchas. Nessas formações, de fato, existem os vestígios, mas essas formações, muito provavelmente, não são construções, elas não são enfim, sítios arqueológicos por excelência. Elas, sim, abrigam materiais, mas não são construtos humanos, né? Bem, passamos, então, pelos em Terra Preta, passamos pelos sítios em área Silves, bem na frente da ilha de Silves, bem na frente. E, na verdade, na maior seca, a gente navegou entre Silves e Itapiranga, e toda aquela área, na verdade, tem um leito, uma matriz com muitas dessas conchas, né? Então, de fato, a gente não está falando de construções, né, coisas trazidas. Desses sítios que a gente pesquisou, que a gente identificou, né, ao longo desses levantamentos no projeto, 10 foram pesquisados com diferentes intensidades, mas 10 deles foram trabalhados a partir de escavações, delimitação, mapeamento. Alguns deles foram datados. Particularmente, eu vou falar sobre o Pontão, que é esse aqui, que está bem na frente também da ilha de Silves. Sim, antes da gente chegar no Pontão. Bem, então, nós, arqueólogos, trabalhando sítios arqueológicos, né, enfim, dentro de comunidades, o que eu trago de diferente, talvez de diferente, é que o arqueólogo, ele não precisa, de novo, eu gostaria de voltar naquela foto do arqueólogo olhando para o buraco. O arqueólogo não tem que olhar só para dentro do buraco. Para entender uma área, enfim, uma questão arqueológica, o arqueólogo ele tem que olhar em volta e ver como é que esse registro arqueológico está se comportando, está se formando, está se modificando. Nesse sentido, o arqueólogo também deve pensar em elementos como formação dessas comunidades, como se formaram essas comunidades, como esse espaço foi apropriado, né? E como é que se observa isso? É com conversas, né? Enfim, são os próprios moradores que vão trazer essas informações. Então, aí eu tenho alguns exemplos de moradores antigos da comunidade Pontão que nos trazem informações de como é que passaram a desenvolver suas atividades, suas vidas ali no lugar, né? Em geral, essas comunidades são constituídas por famílias, né? E mostrando, então, como aquele lugar passa a ser apropriado, passa a ser territorializado dentro da vida das pessoas. Vejam, a proposta aqui não é observar como se desenvolvem as relações sociais, relações no espaço, no presente, e tentar projetar isso para o passado. Pelo contrário, acho que a proposta não é essa. A proposta é pensar como se dão essas dinâmicas sociais, pensar como se dão essas dinâmicas territoriais e pensar como isso tudo interfere
naquilo que é o nosso objeto de estudo, enquanto arqueólogos, que é o sítio arqueológico. Tudo isso interfere na formação do sítio arqueológico. Isso é a história de vida do sítio arqueológico, e é isso que a gente busca interpretar. Olhar como é que se organizam as casas, né? Que atividades se desenvolvem do lado das casas, atrás das casas, onde é que se faz a cozinha, a farinha, o lixo, onde é que está? Todas essas observações, elas dizem respeito à própria transformação que esse lugar está passando, né? E, de certa maneira, diz respeito à história de vida desse lugar. Construções, né? Vejam, a dinâmica espacial dessas comunidades é muito intensa. Visitando uma comunidade mês a mês, ano a ano, a gente percebe como as coisas são fluidas. Essa questão das fronteiras rígidas, dos muros e dos limites dos terrenos, ela é muito particular da nossa cultura, ela é muito particular aqui da nossa vida urbana das cidades. Isso nem sempre é verdadeiro em outros contextos, né? A facilidade, a rapidez com que se constrói, se destrói as casas, se modificam os espaços é muito grande. A gente é muito comum nas comunidades a gente ver casa sendo construída de madeira, de alvenaria e assim por diante. E mais uma vez, estou tentando trazer aqui, né, acho que no final como mensagem, é isso, quer dizer, o arqueólogo ele não está olhando só lá para o caquinho de cerâmica, ele não está olhando lá, ele está tentando observar como se dão essas dinâmicas de um modo mais amplo. Do mesmo modo, como essas relações se dão no espaço, pensar como essas relações se dão entre as pessoas, né? Participar da vida social das comunidades. Muitas vezes nós somos, eu particularmente posso me colocar nessa categoria, né? Mas acho que depois de uma vivência dentro das comunidades, eu tenho aprendido um pouco, a nossa interferência dentro da vida social das comunidades, nós enquanto arqueólogos, nós enquanto pesquisadores de um modo geral, nós enquanto gente de fora, é muito grande. E muitas vezes nós achamos que nós somos agentes de mudança, né? Mas acho que é mais sério do que isso. Muitas vezes nós somos sujeitos de toda uma trama social que existe e que nós, em muitos casos, nem nos damos conta. Essas tramas estão ali, elas existem, políticas, relações sociais, relações familiares, elas existem. Nós interferimos nisso e muitas vezes nós não somos agentes, nós somos objetos dentro dessas tramas, né? Eu poderia citar aqui alguns exemplos bem interessantes, mas, enfim, vamos tocar. Nesse sentido, né, as próprias ferramentas que são trazidas da etnografia podem auxiliar no trabalho do arqueólogo. Aqui eu trago, né, alguns novos exemplos também colhidos na mesma comunidade, nessa comunidade Pontão. Como se dá esse dia a dia, como se dá esse cotidiano, essas relações. Mais alguns exemplos. Mas, onde eu quero chegar, e o caso que eu vou contar aqui... Opa! Aí, passei para o final, me perdoe. Eita! Aqui, cheguei. Num caso particular de uma interferência nossa numa comunidade, na comunidade Pontão, está localizada ali na frente da ilha de Silves, e ali nós desenvolvemos uma grande etapa de pesquisa de campo, foram 45 estudantes e pesquisadores numa comunidade que talvez não tivesse essa quantidade de moradores adultos, né?
Eu não me lembro agora a quantidade de famílias, mas realmente um impacto extremamente grande dentro de uma comunidade. Aí vocês vão me perguntar, mas por que chegar numa comunidade com essa quantidade de alunos, né? Isso foi para situar, isso aconteceu em 2010, foi uma disciplina do curso de arqueologia da UEA, foi a disciplina de prática de campo. Por que o Pontão e não outra comunidade ou outra? Por que se selecionou o Pontão? Porque a primeira vez que o Bruno e eu chegamos no Pontão, um ano antes, na verdade mais de um ano antes, chegamos lá, oi, somos arqueólogos, os caquinhos, aquela conversa toda, e o senhor, seu Antenor, já um senhor bem idoso, hoje já até falecido, aqui não. Aqui a gente não quer arqueólogo, aqui a gente não quer pesquisador. Mas veja bem, não. Há mais ou menos 20 anos atrás, já passou por aqui uma equipe de arqueólogos, no caso era do Museu Guel, de Mário Simões, que foi os primeiros a trazer informações sobre essa região. E há 20 anos atrás, eu estava lá, e passaram por aqui, disseram que iam fazer isso assado, disseram que iam voltar, disseram que não sei o quê, e nunca mais voltaram. Levaram os nossos vasos, os nossos tesouros, e nunca mais voltaram. Então, a primeira reação a recepção que nós tivemos na comunidade foi extremamente negativa, foi extremamente, buscando realmente nos afastar. Nos levaram em 2 locais que tinham sido pesquisados por esse Mário Simões, 2 escavações que ainda estavam já em grandes crateras mesmo no meio da comunidade, que foram os locais que foram escavados por ele. E muitas peças, muitos tesouros foram tirados. Bem, daí o Bruno e eu chegamos à conclusão de que sim, era ali que a gente precisava desenvolver algum tipo de trabalho, era ali que a gente precisava desenvolver nossas ações de arqueologia. A partir de então, nós passamos a regularmente visitar a comunidade. Era quase todo final de semana, a gente pegava o carro para Silves e começamos a conhecer a comunidade, começamos a conversar com a comunidade. Não no sentido de convencer. Nossa postura nunca foi de tentar convencer a comunidade de alguma coisa, mas de conhecer, de conversar e de entender, E realmente esse sentimento, essa repulsa, essa ideia de que nós fomos levados, era muito forte. Bem, toda essa relação se estabeleceu ao longo de mais de um ano. Uma das pessoas ligadas aí na comunidade, não mora lá, mas tem uma atuação muito forte na comunidade, chegou a ir até Belém, foi até o Museu Guild, bateu na porta e falou: quero ver as peças de Silves, quero ver as peças do Pontão. E adivinha o que aconteceu? Não viu, não pôde ver as peças. Isso realmente deixou a comunidade passada, muito, de uma maneira muito séria. Então, depois dessas relações todas, acordamos que faríamos o nosso grande trabalho de arqueologia lá, como um acordo com todos, e antes de começar as atividades propriamente ditas, estou lá mostrando para eles o que deu para fazer. O que deu para fazer? Eu fui até Belém, eu, pesquisadora, fiz uma carta institucional, encaminhei, protocolei, tive acesso, fui autorizada. Não pude trazer as peças, natural que não se possa, enfim, existe toda uma legislação que regula o tráfico, a movimentação dessas peças, mas, pelo menos, consegui mostrar as fotos, alguma coisa, deixar as fotos, Vejam, são peças realmente, são as urnas polícromas que tem estão todas lá no Museu Guild. Então, antes de começar as nossas atividades na comunidade, estou lá na igreja, vejam, a igreja é um lugar
sagrado, é um lugar de referência dentro da comunidade. Foi disponibilizado esse espaço para que a gente passasse as fotos das urnas, que sim, são da comunidade, mas que lá não estão mais. Bem, o trabalho... vou mostrar aqui um pouco de como se desenrolou esse trabalho de arqueologia lá no Pontão, onde nós tivemos uma interação entre alunos do curso de arqueologia, alunos de outros cursos e de outras partes do Brasil que vieram para essa prática de campo, pesquisadores de uma série de lugares e de uma série de áreas diferentes, todos juntos com a comunidade. Isso trouxe experiências que eu tenho certeza que, estão marcadas na minha vida, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho certeza que estão marcadas na vida de todos que estiveram presentes ali. Tereza e Ângela me corrijam se eu estiver errada, que estavam lá, e também da vida da comunidade, eu tenho certeza. Bem, rapidamente passo, então, por algumas imagens dos trabalhos, as escavações, os alunos sendo treinados nos equipamentos e etc., marcando o grid, delimitação, as aulas que se deram tanto na comunidade quanto no alojamento. Essa ideia de trabalhar, então, a espacialização dessas relações, feitas em atividades com os alunos, croquis atrás de croquis, desenhos atrás de desenhos dessas coisas, tanto do ponto de vista da arqueologia, quanto do ponto de vista dessa organização atual. Aí tem um mapa de um dos alunos, das casas, roças, e daí por diante. Uma outra imagem. Foi feito um trabalho que foi até desenvolvido pela Tereza, de trazer os alunos da cidade para a comunidade. Vejam, a cidade de Silves e a comunidade, elas são uma de frente para a outra. Muitos dos alunos da cidade que participaram dessa visita nunca tinham ido no Pontão. Então, foi um momento muito intenso. Eu acho que sob vários aspectos, sobre vários olhares, foi muito intenso. Os trabalhos aí com alunos, escolas, Maurício. Foi feito trabalho com professores, dentro da escola, junto aos professores. Essa foi uma oficina que foi bem bacana, que aconteceu lá, dentro da escola, e assim por diante. Bem, antes de eu chegar aqui, então a gente saiu de lá, depois de 30 dias de atividades intensas, extremamente intensas, de uma relação próxima da comunidade. Cada um voltou para sua casa, e aí fica a pergunta, e agora? O que vai ser? Como é que isso vai ficar para a comunidade? Como é que isso vai ficar para cada um de nós que fizemos parte dessa experiência? Aí uma das alunas do projeto passou o ano de 2011 todo, quer dizer, um ano depois, passou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre análise, passou uma análise de percepção, tentando avaliar as mudanças dessa percepção por parte dos comunitários em relação à arqueologia e ao patrimônio arqueológico. E a gente, com esse discurso todo da multivocalidade, que é a hora da vez dentro dos congressos e encontros de arqueologia, mostrando como as visões diferentes podem dialogar, tentando fazer com que essas visões diferentes dialoguem. E aí a gente se depara com relatos dessa natureza, posteriores, então, à nossa presença. Tem um deles, está ajudando esse pessoal a catar esses cactos. Acho que eles levaram para fazer pesquisa. Depois de todo o intenso trabalho de educação patrimonial, um ano depois, são mais ou menos a natureza dos relatos. Tem um aqui que eu fiquei... a professora sempre explicava o que eles estavam fazendo. Vejam, o que eu quero trazer com isso
dizer que essa multivocalidade que a gente tanto busca, tanto fala, tanto tenta, nem sempre ela é fácil de ser atingida. No final, nós somos sim os pesquisadores que chegam no barco branco, não é para tanto, mas sim, nós somos os de fora, nós não vamos deixar de ser esses de fora, e o nosso discurso, em geral, ele se sobrepõe aos discursos, né, não existe uma relação simétrica entre o nosso discurso e os discursos dessas comunidades. Por mais que a gente procure, almeje, discuta, essa relação não é simétrica. Bom, aqui mais algumas fotos, essas eu adoro mostrar, né, das crianças. Quer dizer, a nossa presença lá, ela causa efeitos que muito dificilmente a gente consegue medir, né? Tá aí a Flora e as outras crianças brincando, os outros fazendo os quadradinhos bonitinhos do lado da nossa unidade de escavação, né? Bom, eu vou passar até mais rapidamente, mas de uma certa forma, essa multivocalidade que a gente tanto almeja, eu acho que a gente ainda não está conseguindo, atingir, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso, a gente tem que problematizar isso também, né? Tudo bem, a gente pode dizer são vestígios, fecho com a frase do professor Enio. Estamos falando de cacos ou estamos falando de fragmentos? Bem, os vestígios estão lá, mas as interpretações são múltiplas, são muitas. Como é que se dá isso? Né? Vai depender, sem dúvida, do olhar. E, para encerrar agora mesmo, né, marco, né, a tecla de que realmente o arqueólogo não pode mais ficar olhando só para dentro do seu buraquinho. Observar como se dão as relações nas comunidades pode ser um exercício, uma tarefa, uma atividade muito importante também para a construção do conhecimento arqueológico, que é muito importante para a vida das pessoas, a gente tem certeza, isso não precisa discutir, mas também para a ciência chamada arqueologia, isso é importante. Bom, eu agradeço, fecho então a minha apresentação e com certeza, né, aberto para questões, comentários, está aí meu e-mail, e uma parte dessas reflexões que eu estou apresentando aqui saíram numa publicação que saiu ontem ou anteontem na revista da SBPC, da Ciência e Cultura. Eu trouxe o artigo impresso aqui, é um artigozinho que discute um pouco dessas relações. Está disponível também no endereço eletrônico da revista da Ciência e Cultura da SBPC. Obrigada.